Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos resolver a questão número 1 da lista sobre colisões. Essa questão tem o seguinte enunciado: seja um choque perfeitamente elástico de dois corpos A e B, a velocidade de cada corpo está indicada na própria figura. E suas massas são: a massa do corpo A vale 2 kg e a massa do corpo B vale 10 kg. Determine a velocidade desses corpos A e B após o choque. Bom, pessoal, aqui temos a figura da questão. Temos dois corpos, A e B. O A está se movimentando ao longo de uma superfície retilínea para a direita, enquanto que o B está indo para a esquerda. Esse momento em que eles não se encontraram na colisão, eu chamei de antes, tá certo? E depois, de um certo tempo, digamos aqui, certo momento, eles vão se encontrar. E nesse instante vai haver a colisão. Depois da colisão, eu vou supor que o corpo A vai se movimentar com uma velocidade VA', só que para a esquerda, enquanto que o corpo B vai se movimentar para a direita com uma certa velocidade VAB', tá certo? Outro ponto importante é que eu chamei essa velocidade aqui inicial do corpo A de VA0, tá certo? Sendo esse zero aqui representando esse instante inicial, esse instante antes da colisão, perfeito? E a do corpo B, essa velocidade do corpo B nesse momento antes, eu chamei de VB0, tá certo? Que vale 1 metro por segundo. Perfeito. Além disso, na questão ele fala que essa colisão que vai existir aqui é perfeitamente elástica. Essa é uma informação muito importante que nós vamos usar na resolução dessa questão, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que vocês têm que partir para resolver uma questão desse tipo é usar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Por quê? Qualquer colisão, esse princípio vai valer. Que é o quê? A quantidade de movimento que existe nesse instante aqui vai ter que ser igual à que vai existir nesse instante aqui depois da colisão. Tá certo? Isso que está dizendo aqui. E quem é a quantidade de movimento antes? Vai ser a soma da quantidade de movimento antes do corpo A mais do corpo B. E a quantidade de movimento que vai existir depois da colisão? Vai ser a soma da quantidade de movimento do corpo A e do corpo B também, só trocando o momento antes pelo depois. Tá certo? E quem é a quantidade de movimento? A quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade. Tá certo? Então vamos lá. E do corpo A vai ser quem? A massa do corpo A vezes a velocidade do corpo A. Só que aqui, como estou tratando no instante antes, essa velocidade vai se referindo a nesse instante de tempo, que eu chamei de VA0, que é essa velocidade aqui de 6 metros por segundo. Perfeito? Vou fazer a mesma coisa para o corpo B, só trocando A por B. Então vai ser a massa do corpo B vezes a velocidade do corpo B nesse instante inicial, que é 1 metro por segundo, que eu chamei de VB0, tá certo? Só que temos que tomar cuidado com o sinal dessas quantidades aqui, de quantidade de movimento do corpo A e do corpo B. Para isso, eu vou adotar como eixo positivo do eixo X para a direita. Adotando esse sentido como positivo, vamos ter que a velocidade do corpo A nesse instante inicial tem a mesma direção e sentido que esse eixo aqui. Então temos que colocar aqui um mais, perfeito? E a velocidade do corpo B nesse instante inicial, reparem que ela está apontando no sentido contrário a esse eixo positivo. Então temos que colocar aqui um menos, perfeito? Então com isso fechamos a quantidade de movimento antes da colisão. Agora vamos ver o depois. O depois é a mesma coisa, só trocando o instante antes pelo depois. Com isso, a direção e a quantidade, e quer dizer, melhor dizendo, a magnitude da velocidade vão ser diferentes. Então vamos lá. A quantidade de movimento do corpo A depois vai ser quem? A massa dele vezes a velocidade que ele tem nesse instante, que é essa daqui. Tá certo? VA'. E do corpo B, mesma coisa, só trocando A por B. Agora vamos olhar o sinal dessas quantidades de movimento. Bem, essa velocidade aqui, final do corpo A, após a colisão, tem sentido contrário à do eixo X. Perfeito? Se está no sentido contrário, então temos que colocar aqui um menos. E do corpo B? Bem, essa velocidade aqui está no sentido positivo ao do eixo X. Então temos que colocar aqui um mais. Perfeito?
Então, com isso, fechamos essa quantidade de movimento depois. Uma observação importante. Esses sentidos aqui da velocidade que eu botei aqui no momento depois, fui eu que adotei como hipótese, tá certo? Vocês poderiam adotar outros sentidos, tá certo? Mas eu adotei essas direções aqui para facilitar, tá certo? Então vamos lá. Dito isso, vamos continuar a resolver. Bem, agora eu vou substituir os valores da massa e da velocidade para cada um dos corpos, no momento antes e no momento depois da colisão. Então vamos lá. A massa do corpo A vale quanto? 2. A velocidade que o corpo A tem no instante inicial vale 6 metros por segundo. A massa do corpo B vale quanto? 10. E a velocidade do corpo B nesse instante inicial vale quanto? 1 metro por segundo. A massa do corpo A, a gente já sabe que vale 2. A massa do corpo B vale 10. E a velocidade a gente não sabe. É que a gente quer determinar. Então vamos lá. 2 vezes 6, 12. Menos 10 vai dar 2. Então vamos ter que 2 igual a menos 2 vezes a velocidade do corpo A linha, que seria depois da colisão, mais 10 vezes VB linha. Tá certo? Repare que aqui tem 2, aqui também tem 2, aqui tem 10. Então podemos dividir toda essa equação aqui por 2 para simplificar. Então vai ficar 1 igual a menos VA linha mais 5 VB linha. Tá certo? Então guarde essa equação daqui, porque essa equação aqui não vai ser suficiente para resolver, porque nós temos uma só equação e duas incógnitas, que são a velocidade do corpo A linha e a velocidade do corpo B linha, tá certo? Mas guarde. Agora, vamos usar uma informação importante que está contida no enunciado, que diz que essa colisão é perfeitamente elástica. Para isso, vamos usar o coeficiente de restituição E. Esse coeficiente é a razão entre a velocidade relativa de afastamento, que eu vou chamar de VRF, sobre a velocidade de aproximação, que eu vou chamar de VRA. Tá certo? Isso tem que ser igual ao coeficiente de restrição, que como é perfeitamente elástica, esse coeficiente vale sempre igual a 1, tá certo? Agora vamos ver esses valores dessas velocidades relativas daqui. Vamos começar pelo do afastamento. Bem, do afastamento, a velocidade relativa, temos que olhar como que a gente desenhou a configuração das velocidades para o momento depois, que é esse aqui. Como elas estão se afastando, a velocidade relativa vai ser essa velocidade aqui, VA', mais essa velocidade VB'. Entenderam por que eu coloquei nessa configuração? Porque nessa configuração aqui, a velocidade relativa vai ser a soma e não a diferença, tá certo? Que na diferença a gente teria que descobrir qual é a velocidade maior para ficar a maior menos a menor, tá certo? Para não ter essa preocupação, eu coloquei essa configuração daqui, porque a gente só tem só que se preocupar em somar as velocidades, tá certo? Então vamos lá. Agora vamos ver a velocidade relativa de aproximação, que é essa daqui, que refere-se ao instante antes a da colisão, que é essa daqui. Bem, nessa daqui também, como elas estão se aproximando, ou seja, as velocidades têm sentidos contrários, a velocidade relativa vai ser a soma dessas velocidades. Então vai ser 6 mais 1, que é 7. Tá certo? Então vamos lá. Então vai ficar VA' mais VB' sobre 7, isso tem que ser igual a 1. Perfeito? Agora eu vou passar esse 7 que está dividindo para o outro lado, multiplicando, então vai ficar 7 do outro lado, vai ficar VA' mais VB' igual a 7. Tá certo? Essa é a segunda equação que nós temos para resolver essa questão. Então, as equações que nós temos até agora são essa daqui e a anterior, que é VA, que é menos VA mais 5VB igual a 1. Então, temos esse sistema aqui de equações para encontrar a magnitude da velocidade VA', esqueci de VA' aqui, perdão, e da velocidade VB', tá certo? Então, vamos resolver esse sistema. Existem muitas maneiras porque a gente pode resolver esse sistema. A mais fácil, nesse caso, é vocês somarem essas duas equações. Por quê? Aqui está em menos VA' e aqui tem VA'. Se somar, vai ficar 1 mais menos 1 com mais 1 dá 0. Então isso aqui some. Aí vai ficar 5
mais 1 vai dar 6VB' igual a 1 mais 7, que é 8. Então, vamos passar esse 6 dividindo para o outro lado, vai ficar VB' igual a 8 sobre 6, que simplificando dá 4 terços. Então, vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Então, VB' vai ser igual a 4 terços metros por segundo, tá certo? Agora, eu vou pegar esse resultado aqui e substituir em qualquer uma dessas duas equações para encontrar a velocidade VA'. Então, vamos substituir, deixa eu ver, aqui. Então, vamos ficar VA' mais 4 terços igual a 7. Então, vamos passar esse 4 terços que está somando para o outro lado com o sinal trocado. Então, vai ficar VA' igual a 7 menos 4 terços. Resolvendo essa conta, vocês vão encontrar 17 sobre 3 metros por segundo, que é a velocidade que o corpo A tem após a colisão. Agora, repare nos sinais dessas velocidades. Aqui, como está mais e aqui também, significa que o sentido proposto antes para a configuração final da colisão que nós adotamos no início do nosso problema estava certo, tá certo? Então a configuração final é essa daqui que a gente tinha proposto, tá certo? Se fosse negativo aqui, significa que o sentido que nós adotamos é o contrário, que é o que está acontecendo, que vai estar acontecendo após a colisão, perfeito? Então, dito isso, nós terminamos essa questão e até o próximo vídeo.